Estamos começando mais uma sala de líderes, uma sala especial para você aprender um pouco mais, alavancar nos seus negócios e manter a chama da sua liderança acesa. E hoje estamos com um convidado mais que especial, Samuel Beza, mais conhecido, e pode me chamar de Sam. É isso, né? É isso aí, Dani. Que prazer estar aqui com você, cara. Samuel é um parceiro nosso que vem aí nos auxiliando na parte digital, marketing, comunicação e tem muito para agregar. Um menino novo, mas com grandes experiências, potencial gigantesco e a gente pode aprender muito com ele. E é por isso que eu escolhi hoje estar com o Samuel, que eu sei que tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês. Anotem tudo que ele falar, grandes chaves para você desenvolver o seu negócio, tá? E abrir a mente também. Talvez um detalhezinho que você pega aqui pode fazer diferença no seu negócio. Então, Samuel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui na Beza. É isso mesmo, cara. Eu tô me sentindo em casa. Pode se sentir em casa. E é isso mesmo. Então, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. O Samuel ele é forte em comunicação e ele vem com uma palavra nova aí agora, que é economia criativa. Então, se apresente, fala o que você faz, qual a sua ideia, os seus objetivos aí. Legal, que legal. Manda brasa. Que legal. Daniel, obrigado em primeiro lugar pelo espaço. É um prazer estar aqui na sala de líderes, né? Eu acompanhei desde o começo do projeto, desde a concepção, e eu sempre acreditei e tenho certeza de que essa sala é uma sala que entrega para as pessoas muitas chaves, muito conhecimento. E, cara, a minha trajetória na parte de comunicação é uma trajetória que foi acontecendo de maneiras improváveis, né? Eu venho de um contexto de comunicação muito forte, né? Sobretudo pela igreja. A igreja me formou, a igreja me fez. E chegou um momento da minha vida em que a comunicação se tornou a minha ferramenta de manutenção, de sobrevivência, de renda, de sustento da minha família. E depois de um tempo vendo como as pessoas se comunicavam, ou como os negócios, as marcas se comunicavam, eu tomei a decisão de fundar o que naquela época seria apenas mais uma iniciativa. E hoje se tornou no que é a Beza, né? E desde então a gente tem se posicionado no mercado como líderes nesse segmento da economia criativa. O que é economia criativa? É essa circulação econômica, esse desenvolvimento que se faz através da criatividade. Diferente de uma indústria que manufatura, que vai lá, pega a matéria-prima e transforma, como você conhece às vezes na Cargill, né? Pega o milho, transforma em óleo, a soja. Aqui a gente está desenvolvendo a economia criativa, né? Que tem uma dinâmica diferente, um motor diferente e um desafio novo cada dia, mas eu amo isso porque comunicar, cara, para mim é minha paixão. Mas vamos lá, peraí. Você falou assim, beleza, eu comecei a perceber, mas quando que teve esse start, esse estalo que você falou assim, eu preciso agora começar a empreender com isso. Como é que foi isso? Como que você percebeu e tomou a decisão? Qual foi a sua decisão? O que fez você tomar essa decisão, de fato, de seguir nessa parte empresarial com aquilo que você tem hoje, que é a comunicação? Que demais. Acho que o ponto de virada para mim foi olhar para minha família e ver que a gente poderia viver mais. A gente poderia ter mais liberdade, a gente poderia cumprir alguns objetivos, a gente poderia colocar as ambições mais altas e a ferramenta seria o empreendedorismo. Então o empreendedorismo surgiu para mim como uma ferramenta e até hoje eu encaro isso. Eu sei que tem muita gente que vê diferente como a vocação ou como se define como identidade, mas eu não me defino como empresário ou como empreendedor. Eu acredito que é uma ferramenta para aquilo que eu preciso fazer no mundo e mais do que isso, para aquilo que eu preciso viver com a minha família. Beza, assim, para você também aí, Samuel hoje está num lugar diferente. Hoje é seu primeiro, segundo, terceiro podcast que você faz? Qual que é? Hoje é o segundo que eu sou convidado. Segundo que ele é convidado. Isso. Sempre ele está atrás das câmeras. Exatamente. Hoje ele está à frente. Isso. Mas eu creio que é só o começo. Amém. Certo? E o que eu quero falar é que o Samuel, ele teve uma percepção e que poderia fazer mais. Que poderia entregar mais para a família. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, que você nasceu para fazer a diferença. E eu vejo que você fez a diferença e está fazendo a diferença em outras pessoas e outras empresas. Mas o primeiro você começou dentro da sua casa. Exatamente. Você puxou
subiu a régua da sua Uhum. família. Uhum. E o mais legal é que todo mundo acreditou em você. Isso é verdade, cara. Seus pais, seu irmão, todo mundo veio junto com você. Uhum. Isso enche meus olhos porque é um exemplo vivo daquilo que eu sempre falo para as pessoas nos meus treinamentos. Como é que você enxerga isso? Uhum. Você acredita nisso? Você olha para trás e fala, cara, realmente eu puxei a minha família, todo mundo está engajado. Como que isso aconteceu? Cara, excelente. Eu acredito que nada do que aconteceu poderia acontecer sem a presença da minha família, certo? Eu acredito que a família, a igreja, essas duas grandes instituições, elas foram fundamentais para me formar. Na família eu aprendi que existem conquistas que elas não cabem numa conta corrente, existem conquistas que não são traduzidas em um novo bem de consumo, mas que são conquistas que marcam uma geração. E a minha família sempre colocou isso no meu caráter e na minha visão, de que nós somos uma família em que a unidade transforma, a unidade gera, a unidade cria e recria. Então, esse conceito de família sempre foi muito permanente em mim. E a gente sempre se entendeu como arcos e flechas, certo? Como flecha na mão do valente mesmo. Então, a gente sempre teve essa visão vocacional. E isso me formou muito e me deu a plataforma. Porque eu acho que muitas pessoas, Daniel, elas estão travadas porque elas não têm uma plataforma que lance elas. Elas estão Opa, ali. peraí. Isso é chave. Isso é chave. Isso é chave. Plataforma. Exato. Fala mais. A família, no meu contexto, foi uma plataforma que me lançou. Meus pais me deram apoio, meus pais me incentivaram, meus pais me empurraram. Desde os primeiros anos ali da minha adolescência, em que eles me deram incentivo para mim estudar, me descobrir, errar, poder errar e voltar e aprender. Até no momento em que eu decidi construir o negócio, ter uma sede física, em que eles foram fundamentais para que nós, como família, a gente vibrasse isso em conjunto e a gente fizesse acontecer em conjunto. Então a família foi uma plataforma que me lançou. E agora eu, como um pai de família, agora que eu tenho um filho, agora que eu tenho uma esposa, eu olho para minha família e falo, olha, essa plataforma tem que ser melhor do que a que eu recebi. A mãe de Samuel, a Jo, sempre fala assim, filhos são flechas nas minhas mãos. Exatamente. Não é? Exatamente. E eu deixo isso aí para você. Você que é pai, que é mãe, você tem filhos, seus filhos são flechas. Você precisa cuidar, você precisa estar com essa flecha muito bem alinhada, bem estruturada, porque um dia você vai lançar ela. Não vai ficar debaixo das suas... É verdade. Né? E eu vejo muito isso quando você coloca lá, você brincando e treinando o Samuel no tênis de mesa, né? Tem muito também desse conceito, né? Eu faço aquilo intencionalmente. Exatamente, eu estou preparando para algo. Talvez ele não vai ser um jogador de tênis de mesa. Sim. Mas eu estou treinando algumas habilidades com ele naquele momento, que lá na frente, essa flecha vai ser mais assertiva. Pô, que demais. É intencional. Que legal. Intencional. Ô Samuel, excelente, cara. Então já pegaram a dica aí, né? Plataforma. Outra coisa que ele falou, unidade. Unidade não é você fazer as coisas sozinho, ser único, né? Unidade é fazer em conjunto, mas que todos tenham o mesmo objetivo Exatamente. e mesma missão. Exatamente. Essa questão da família é algo tão forte que poucos percebem. Eu vejo muitas famílias brigando uma com a outra, ao invés de unir essas forças e construírem algo juntos. E quando eu olho para sua família, eu fico muito feliz por tudo que acontece com ela no meio dela. Parabéns por isso, tá? Obrigado. Pela sua mãe e pelo seu pai também. É isso aí. É mais mérito deles, né? Com certeza. E agora passou para você, porque agora Sim, você é pai. Exatamente, exatamente. Mas falando sobre isso, qual o maior desafio que você viu agora como pai? Cara, acho que o maior desafio... A visão de pai é diferente de filho. Total. Pra mim foi uma virada de chave. A primeira vez que eu peguei o Miguel no colo, ali ainda no hospital, eu peguei aquele ser humaninho, certo? A cabeça mudou. Porque você passa a olhar, eu acho que paternidade, na minha concepção e da maneira como eu aprendi, ela tem muito a ver com envio. A paternidade envia, certo? Deus enviou Jesus, né? Sim. E quando eu olho pro Miguel, o fato dele estar ali nas minhas mãos me dá uma sensação de, poxa, qual que é o alvo, sabe? O que o mundo está precisando? Do que as pessoas precisam? Porque eu preciso formar o Miguel, eu preciso desenvolvê-lo para que ele responda a algumas dores do mundo. Eu não posso criar o Miguel para que
o centro da vida dele seja ele mesmo, entende? E isso envolve que o meu centro de vida não seja eu mesmo, porque eu preciso ser exemplo para ele. Então, o que mais mudou para mim foi essa visão de que o eixo da vida foi deslocado. E eu preciso dar conta disso. É uma baita responsa, cara. É uma baita responsa. E aí a gente teve o Miguel muito, muito próximo, na verdade, paralelo à construção e à consolidação do negócio. Então, eu costumo dizer, né? Aqui na Beza só não tem fralda, mas ainda é um bebê. E da mesma maneira o Miguel. E são duas iniciativas em que eu preciso me equilibrar bem e sempre fazer com que as prioridades não sejam invertidas. Mas a missão, ela acaba se estendendo aqui também. Eu quero só te falar um negócio. Você falou assim, qual que é o alvo? Posso falar ou não posso? Pode. Você não precisa saber do alvo. Uau. O que você precisa fazer é somente preparar a flecha. Uau. Porque quem é o arqueiro? Uau, verdade. Pô, excelente. O arqueiro vai direcionar para o alvo. Essa é uma A chave. nossa responsabilidade é somente preparar a flecha. Que legal. As demais coisas Deus faz. Que legal. Samuel, excelente, cara. Gostei. É bom, né? Isso é bom, cara. Isso é legal. Comunicação. O que você percebe que mais as pessoas erram na hora de se comunicar? Uau. Olha, eu acho que a comunicação, ela é a composição ali de algumas atitudes. Acho que o primeiro erro das pessoas, elas não têm a atitude de comunicação, certo? Comunicação não é um comportamento automático. Você precisa tomar a atitude de se comunicar. É uma decisão que você toma para si. Eu vejo muitas pessoas pensando, elas pensam que estão falando, mas elas não estão se comunicando, certo? E a comunicação tem essa necessidade de primeiro você tomar essa atitude de entender a sua voz, certo? Quando você entende a voz que você tem para você entregar para o mundo, muda tudo. Porque você passa a ter propriedade, você passa a ter postura, você passa a controlar tom, ritmo, e mais do que isso, você consegue acender nas pessoas o desejo de ouvir você. Mas tudo passa por essa atitude de comunicação. Começa descobrindo a sua voz. O que a sua voz está querendo dizer para o mundo? E como é que você pode transformar essa voz em uma voz que sai? Soltar a voz, tirar da garganta. Acho que o grande conceito é esse. Você acredita que todo mundo tem algo para comunicar, colocar para fora? Ou não? Eu Isso é para acredito que poucos. sim. Cara, eu acredito que sim. Eu acho que a comunicação não é um dom. A pessoa fala, nossa, cara, você fala bem. Uau, você tem, parece que... Eu acredito muito que é uma habilidade, certo? Existem pessoas que são vocacionadas, elas têm ali uma vocação para viver de comunicação. Mas ninguém precisa pensar que comunicação é um dom. Comunicação é uma habilidade, você esmera. E todo mundo tem alguma coisa para dizer, certo? Até quem está ali, às vezes, na roça, ali no campo, ou até mesmo o cara que está ali na Faria Lima, fazendo operações financeiras, aquela pessoa que está no caixa do supermercado, até o empresário que tem, sei lá, 200 colaboradores, todo mundo tem algo para falar, certo? Todo mundo tem algo para falar. A única coisa que as pessoas precisam fazer é como vou falar isso? E por que vou falar isso? E por quem vou falar isso? Acho que isso é muito importante. E para quem? Para quem, exatamente. Para quem? A comunicação hoje, ela está fazendo a diferença no meio dos empresários. Porque faz a pessoa se destacar por meio da internet, Instagram, TikTok, é um meio de comunicação. Como é que você vê o mercado hoje com relação às redes sociais? Está sendo bem desenvolvida? Quais são as falhas hoje que está acontecendo no meio empresarial que precisa ser ampliado para que tenhamos realmente esse poder da comunicação nas pessoas e nas empresas? Cara, excelente ponto. Eu acredito que as marcas que empreendem comunicação, sobretudo no digital, elas precisam entender que há algum tempo o jogo já mudou. Não é mais sobre o produto e nem é mais sobre as pessoas, certo? É mais sobre a comunidade. É como você consegue, como marca, criar uma comunidade em que as pessoas elas participam de trocas, de experiências, que elas constroem, que elas têm uma visão de cocriação. Hoje as empresas que estão na ponta do mercado, elas estão a todo tempo permitindo e dando mecanismos de criação para o consumidor.
Então elas criam uma comunidade, elas criam um ajuntamento de pessoas que compartilham dos mesmos valores, das mesmas crenças, do mesmo estilo de vida. Você tira, por exemplo, o Cazé TV, né? O Casimiro, ele começou como streaming e ele montou uma comunidade que deu para ele, mais do que influência, deu para ele uma identidade. E acho que as empresas que ficam quebrando a cabeça ali no digital, falando, que vídeo que eu vou fazer hoje, ou que post, ou, cara, qual que é a música do momento? Essas empresas, elas estão errando no olhar. O olhar não é sobre isso. O olhar não é sobre, eu tenho que sair na frente para mim disputar esse mercado. Você tem que descobrir algo que ninguém está fazendo, que é como a minha empresa consegue ajuntar pessoas que acreditam no que eu acredito e o que eu posso desenvolver com elas. Acho que é por aí o caminho. Quando você fala desenvolver com elas, nós estamos falando de parcerias. Exatamente. Parcerias, exclusividade, acesso, experiências. É muito voltado à experiência, sabe? Por exemplo, você tira uma empresa como a CIMED. A CIMED criou uma comunidade em torno de si, que é uma comunidade que está muito associada à experiência. As novidades que eles lançam, a como eles usaram esse amarelo para sair da caixinha, como não é apenas mais sobre um remédio. Eles conseguiram criar uma comunidade em que as pessoas não são apenas ouvidas, mas elas também escolhem qual que vai ser o próximo lançamento. E elas escolhem qual que vai ser o sabor do gloss que vai ser lançado. Então é muito importante olhar por essa perspectiva. Eu acredito que quem fizer isso, mesmo que em menor escala, vai pegar uma fatia enorme no mercado. É por isso que você acredita muito na economia criativa. Exatamente. É você conciliar comunicação com criação. Exatamente. Mas para você, o que é criatividade? Cara, criatividade para mim é combinação. Apenas isso. Criatividade é combinar. Porque na verdade tudo está criado já, né? Tudo está criado, exato. As pessoas pensam, eu não sou criativo. Na verdade, não é que você não é criativo, é que você não tem repertório. E aí, isso aí é uma responsabilidade. Pera. Repete de novo. Repete. Frase de efeito. Frase de efeito. Para depois você fazer um corte. Vai lá. Fazer um corte, né? As pessoas falam, não sou criativo. Não é que você não é criativo, você não tem repertório. Você não consome, você não lê, você não estuda, você não ouve música diferente, você não assiste filme diferente, você não conversa com ninguém. Você fica ali no TikTok, você fica ali no Instagram, fica passando o dedo. Você não se relaciona com as pessoas. Você não ouve um podcast ou você não assiste um filme diferente. Você não sai de casa. Então, a criatividade reside em combinações. E combinação boa exige repertório, certo? É isso. Eu geralmente dou aqui um treinamento de processo criativo para o time e a gente fala sobre as palavras que todo criativo tem que ter, que é o combinatório e o repertório, certo? A gente precisa de repertório e fazer um processo de combinação. Aí se eu juntar essa música aqui com esse quadrinho, o que vai gerar? Isso é criatividade. Até que isso se torne um pensamento, certo? Ela pode ser um processo, depois um pensamento. Eu julgo ter chegado no nível de sou um criativo porque eu tenho um pensamento criativo. Né? Eu estou há muito tempo, e eu acredito que faz uns 15 anos que isso é intencional na minha vida, eu estou sempre buscando uma maneira de combinar soluções diferentes para problemas diferentes. E isso me deu, eu acredito que o nível de pensamento criativo. Mas você não precisa começar por aqui. Você pode começar falando sobre soluções criativas. Depois vira processo. Depois isso vira pensamento. Mas para isso acontecer, atualmente precisa estar amplificado. Estar aberta a novas conexões, estar aberta a novas possibilidades e testar. Poucos fazem isso. Por que você acredita que as pessoas não fazem isso? Cara, eu acredito que hoje a gente cobra muito o acerto. A gente colocou o acerto em um nível sagrado. Tem que acertar. Você tem que dar certo antes dos 25. Você tem que casar com uma festa incrível. Você tem que ser o melhor da turma. Você tem que ser o melhor em tudo. Você tem que ser um cara que tem muitos amigos. A gente colocou o acerto como a meta da vida. E eu acho que o acerto não é a meta da vida. Eu acho que a meta da vida ela é muito mais do que um número ou se você conseguiu cumprir uma tarefa ou não. Certo? Então acho que a gente acabou se fechando muito ao erro, porque a gente quer acertar logo. Se a gente quer acertar logo, a gente tem medo de errar. Medo de errar. E aí isso mina a criatividade. Porque de 1000 ideias que você tiver, você não vai ter 1000 ideias boas. Você vai ter uma ou outra que vai se salvar. Só que para você chegar lá, precisa ter as 999 ideias ruins. Foi isso que o Benjamin Franklin falou
quando as pessoas perguntaram para ele sobre a invenção da lâmpada. Ele falou, olha, você acertou de primeira, você acertou aqui, Benjamin? Ele falou, não, eu errei 999 vezes antes dessa lâmpada. Então, eu acho que é muito sobre isso também. Eu vejo que muito disso, as pessoas não conseguem alcançar esse nível pelo fato de terem orgulho. Você concorda? Eu, acredito muito nisso. É porque a pessoa, ela se tranca no que ela acha que ela é ego dela. Ela não quer perder aquela percepção ou aquela posição. E aí eu acho que, geralmente, o orgulho mina a criatividade. Uhum. Para mim é isso. O orgulho, o ego, impede da pessoa enxergar mais longe, enxergar possibilidades, até de testar. Eu vejo isso muito em empresas. Os empresários podando, limitando os funcionários, achando que as ideias que eles têm são absurdas. Onde, na verdade, poderia ser a solução. Sim. Porque eles não estão abertos ou estão muito certos daquilo que eles fizeram e não abrem novas possibilidades. Mas é isso, o orgulho impede da gente crescer. Eu falo que são 3 coisas que impedem o empresário crescer. É o ego, ponto cego, aquilo que você não enxerga, aquilo que você não conhece, e as distrações. Uau. Aquilo que todo dia, né, você está no celular, passando o dedo aqui, está te distraindo, impedindo de você crescer, de enxergar um novo ponto, de tirar o seu ego e criar novas possibilidades. Eu acredito muito nisso. E eu vejo que você eliminando uma dessas coisas, você cresce rapidamente. Excelente, hein? Economia criativa, Sim. Criatividade. Exato. Sermos criativos. E puxando um pouquinho a nossa conversa aqui, o que você falou sobre igreja. A igreja foi o lugar onde você mais cresceu? Foi. A igreja me fez, sabe? Eu não passei por educação formal, certo? Eu sou um autodidata. Eu estudo, eu entendo de filosofia, de teologia. Se for necessário falar de física, tecnologia, eu tenho propriedade para falar. Mas quem me fez ser assim foi a igreja, certo? Foi a igreja. A igreja me ensinou que a vida não é sobre você, é sobre o outro. A igreja deslocou o que significa sucesso. Sucesso não é você ser servido. Sucesso é você servir. Sucesso não é você subir e legislar ou sentar em um trono e fazer com que o mundo curve sobre você. Sucesso é você dar a sua vida. E isso, desde pequeno, fez com que os meus valores, as minhas ambições, elas fossem formatadas. Mas e tem gente que fica pegando no pé, né, em relação a igreja forma a gente com mente pequena, mente quadrada. Cara, a televisão forma a gente, a universidade forma a gente, o exército forma a gente, a sociedade forma a gente, a música da Anitta tá formando alguém. A verdade é que as formatações, elas existem. E o que a igreja faz é muito, muito mais do que te dar um drive, você instalar e sair aí. A igreja faz você criticar essas coisas. A igreja estimulou em mim o pensamento criativo, o pensamento crítico. A igreja me fez olhar para as coisas que geralmente eu aceitaria e falar, por quê? Por quê? E me deu uma baliza. A igreja me deu uma baliza. A igreja me deu a sensação e o senso de propósito, certo? Porque isso foi determinante para mim abrir tudo que eu abri na minha vida. Porque isso, com quem eu cresci, estimulou isso em mim. De que a vida é sobre a quantidade de pessoas que você serve, de que você ama, de que você alcança. Eu acredito muito nisso. É muito mais que uma plataforma. É uma plataforma também. Sim. De crescimento absurdo. E poucos olham para isso. Eu vejo muitas pessoas indo para a igreja, mas não sabendo lidar com a igreja. E saber que tem um potencial gigantesco de crescimento ali, de ensino. As pessoas querem ir aos domingos, sentarem a bunda na cadeira, assistir um culto, um culto, não participar do culto, e também não participam da igreja, do mover ali. E eu me coloquei muitas vezes nesse lugar de colocar para servir. E lá eu aprendi muito, foi lá que eu comecei também o meu processo de comunicação, o meu processo de crescimento, de dar aula para as crianças, dar aula para os adolescentes. E para isso acontecer, eu precisava estudar da palavra, estudar sobre Deus, estudar sobre teologia e assim por diante. E isso abre uma mentalidade muito grande, fora a questão crítica, né? O senso crítico que você acabou de falar, de contestar muitas coisas lá fora
que fazem da gente viver um certo caminho aí, Exatamente. sem perceber o que está acontecendo realmente, né? E muito bom isso. Aprendem isso, gente. Aprendem que a igreja não é somente um lugar para você ir aos domingos. Aproveite aquilo que Deus está te dando, que talvez você não está percebendo. Você pede muita coisa, mas não percebe que está nas suas mãos e na sua frente. E sirva as pessoas. O segredo está aí, servir. Quanto mais você serve, mais resultado você tem. É verdade. Eu sempre faço uma dinâmica nos meus treinamentos, que é a pessoa abraçar a outra. Num abraço, quem que sai mais feliz de um abraço? Você que deu a outra pessoa. Olha só. Eu acredito que quem recebe, é isso? Não, quem dá. A gente não consegue dar certeza de como a outra pessoa vai sair do seu abraço. Olha A única só. certeza que nós temos é na hora que a gente sai de um abraço, eu servi aquela pessoa e eu saio feliz por isso. Uau. O que a outra pessoa vai receber, como ela vai receber, eu não posso falar se ela vai sair feliz ou não. Mas eu tenho certeza que eu dei o meu melhor para ela, que é o meu abraço, é estar ao lado dela. Uau. E é sobre servir, né? É sobre servir. Samuel, o que te move, cara? O que passa na sua cabeça por você ter essa mente criativa? O que faz você... Claro, além de Deus, né? O que tem aí na sua cabeça que faz você se movimentar, se mover e você querer mais? Cara, eu sou o resultado de oportunidades que me deram. Eu sou isso, certo? Meus pais que me deram oportunidades, a igreja que me deu oportunidade. O que me move é aqueles que ainda não têm. É isso. Eu tô aqui nessa por isso. O meu índice, né, a minha métrica de sucesso é o quanto de oportunidade que eu vou conseguir entregar para o mundo. Oportunidade de fazer as coisas serem melhores, oportunidade das pessoas terem acesso ao que elas não teriam, oportunidade delas conhecerem o que elas não conheceriam, certo? O que me move é aqueles que ainda não foram alcançados. É isso. A minha visão de crescimento é baseada em quem a gente pode trazer pro game. Uhum. É isso. Então, eu acordo todos os dias, vou dormir tarde, sempre pensando, tá, e quem ficou de fora? Como é que a gente vai chegar nessa galera? Entendeu? Como é que a gente vai trazer eles pra nossa gangue, pra nossa trupe? Entende? Eu sou muito ligado nisso, cara. Me fala 3 pontos que foram até hoje para você a chave para o seu sucesso. Primeiro, referências. Você não sabe como crescer ou para onde crescer se você não tiver referência. Entende? Se você pensa que o ápice da vida é comer a pizza de calabresa, entendeu? E você não anda com quem às vezes está comendo um risoto ou quem está simplesmente experimentando novos sabores, aquilo ali vai ser seu para sempre. Aquilo ali é o seu normal. Uhum. Quando eu comecei a andar com pessoas que estavam 5, 10, 15, 20 anos na minha frente, eu vi que a minha vida mudou. E eu sempre tive esse hábito de fazer amigos velhos, sabe? Amigos que estavam há 20 anos na minha frente. Então, eu com 20, 21, 22, eu tinha uma relação de amizade, né, com um senhor de 45. Ia na casa dele, tomava café, comia com ele, ia acompanhar ele no trabalho dele, certo? E acho que o primeiro fator de sucesso para mim foi referência, certo? Show. Segundo foi inquietude, cara. Não adianta nada você saber qual é o caminho e você não dar o primeiro passo. E sou inquieto. Eu gosto de ficar colocando a pele no jogo, eu gosto de risco. Nós falamos aqui, né? Uhum. Isso significa ambição. Ambição, é verdade. É ambição. Ambição. Essa ambição faz você ser uma pessoa inquieta. Total, cara. E terceiro, cara, mas não menos importante, propósito, sabe? Saber por que estamos fazendo isso, certo? E aqui na BESA mesmo a gente repete muito, né? Nós estamos aqui para estabelecer presença. Esse é o propósito da empresa. Eu não falo isso com frequência, mas nesse ano a gente está batendo meta porque a gente quer pegar a meta, o lucro líquido, o EBITDA e transformar isso em impacto social. A gente quer abrir uma escola. A gente quer devolver para a sociedade, a gente quer devolver para o mundo o que a gente está vivendo aqui o ano inteiro. Então, esse negócio de estabelecer presença, o propósito, ele separa quem está jogando a Série B da Série A. É isso.
Para mim foi isso. Pegou aí? Referências, inquietude e propósito. Só reforçando, propósito, que eu sempre falo, é em quem você está se tornando. Uau. Em quem a BES está se tornando. Que legal. E isso significa estar em movimento. Uhum. E estar buscando algo mais. Faz sentido? Demais, pô. Demais. Essa questão do movimento, cada vez mais, com o crescimento, ele te traz um negócio chamado lentidão, certo? As coisas ficam mais lentas, porque é muito grande. Então, você ficou grande e as coisas ficam mais lentas. E cada vez mais, a cada nova barreira de crescimento que você rompe, mais difícil é você se movimentar. E você não pode negociar isso. A gente tenta não negociar isso, certo? Hoje nós somos líder de mercado em termos de estrutura, em termos de marca, em termos de know-how, em termos de desenvolvimento de pessoas, em termos de entregas. Pô, a gente tem no nosso currículo cases absurdos para uma empresa de 2 anos, certo? Então, aqui tá muito... Agora é muito difícil movimentar. Entende? Porque parece que acabou, vencemos. Mas não. E qual que é o próximo passo? Eu quero fazer campanha do Itaú. Entendeu? Eu quero eleger um presidente. Entende? A gente quer mais. A gente quer disputar o jogo grande mesmo. Só que a cada vez que você romper uma barreira, fica mais difícil você se movimentar. Mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Eu tenho a chave para isso, depois a gente pode conversar. Sério? Sério? Tem como você resolver isso? De várias maneiras. Sim. Mas depois a gente pode sentar, conversar e achar o melhor modelo para isso. Pô, demais. Tá? Demais. E depois eu conto para vocês como é que foi isso, tá? É isso aí. Eu não vou deixar. Não vai entregar tudo. Eu não vou entregar tudo. Calma, vamos devagar aqui. É ou não é, bom. Marcos? É. Bom demais, cara. Samuel, Beza. Me chama de Sam? É. Ele usa essa ainda? Eu, lá no TikTok, ele me chama de Sam. Me chama de Sam. Quem encontrar com ele na rua pode chamar. Sam, ele vai isso aí. atender. É isso aí. Se você pudesse, não, você pode fazer isso. Deixar uma mensagem para o mundo. Qual que é essa mensagem? Cara, se eu pudesse deixar, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem pro mundo, Deus fez tudo. Deus fez tudo. Deus já resolveu tudo. Deus já deu todas as fórmulas. Deus já chegou lá no fim. Deus fez tudo. A gente não precisa de mais nada. Tá tudo resolvido. O que antes era assustador, agora é motivo de gratidão. O que antes nos aprisionava, agora é motivo de cântico. Deus fez tudo por nós. O que a gente faz é só uma resposta. Eu amo a minha esposa, amo meu filho, eu amo as pessoas que estão comigo, eu amo o que a gente está construindo, mas tudo isso é só uma resposta ao que Deus já fez. Então, se eu pudesse deixar uma resposta para o mundo, que não fosse sem ser brega, sem ser piegas, é isso, cara. Porque essa é a crença que me move. Deus fez tudo. Eu só tô devolvendo. Eu só tô querendo, na verdade, nem devolver. Eu tô querendo ser grato ao ponto de não deixar que isso pare em mim. Então, Deus fez tudo. É por isso que eu não tenho vergonha de falar. Deus fez tudo. É por isso que eu não tenho vergonha de abrir uma empresa. Deus fez tudo. É por isso que eu não tenho vergonha de falar sobre comunicação. Deus fez tudo. Tá tudo feito. Eu só tô tomando posse, eu só tô me apropriando da realidade que Ele criou, certo? Mediante o sacrifício de Jesus Cristo, que libertou todos os seres humanos pela fé. Então essa é a verdade. Se eu morrer agora, ou se eu morrer amanhã, eu quero que as pessoas me lembrem, ou as pessoas se lembrem de mim, por essa ótica. Deus fez tudo. Jesus morreu por nós, e as coisas podem ser diferentes, as coisas podem ser melhores, as coisas podem ser justas, podem ser santas, podem ser belas. É isso que me motiva. Excelente. Qual que é a pergunta que você se faz todos os dias? Cara, isso aí é uma parada bem reflexiva, né? Isso é importante. Cara, a pergunta que eu faço todos os dias é: eu tô perdendo time? Eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo de perder o time das coisas. O time, o tempo. Porque o meu perfil de comportamento é resultadista. Eu amo resultado, cara. Eu amo ver as coisas prontas, concretas, lá, resolvidas. E isso me coloca num hiperfoco absurdo. E às vezes eu perco o time.
perco o time do abraço, perco o time do elogio, perco o time de relaxar, perco o time da oração, perco o time do livro, porque eu tô tão envolvido em fazer as coisas girarem que eu perco o time. E eu não quero perder o time da vida, sabe? Eu não quero ficar preso em redes, eu não quero ficar preso em embaraço, eu não quero ser o que as pessoas querem que eu seja. Eu tenho que ficar de olho no time, entende? Porque a vida, ela é movida por um ativo chamado tempo, né? Tempo não volta. Então, uma coisa que me amedronta e que faz eu me perguntar todos os dias é, e o time? É a pergunta que mata o empresário, né? O que está me distraindo? Exatamente. É distração. É distração. É distração. Absurdo, né? É absurdo. Você também cara. tem dessa de fazer essas perguntas? Com certeza, cara. Tem que fazer, né? Com certeza, cara. Com certeza. Meu maior medo, na verdade, é não estar nos caminhos de Deus. A pergunta que eu faço todos os dias é: eu estou caminhando para aquilo que Deus quer para minha vida? Uau. Essa é a minha única dúvida. Eu não quero fazer nada daquilo que Deus não quer para minha vida ou me construiu. Deus, lá em Jeremias 1:5 fala: eu te criei, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Uhum. Então Deus me criou, Deus me fez. Se Ele me fez com um propósito, Ele fez com uma missão. Eu não quero sair dessa missão. Meu maior medo é esse. Então todo dia eu pergunto para mim mesmo: eu estou nos seus caminhos? Se eu não estou, faça que eu volte. Uau. É aquilo que o Senhor quer para minha vida. Mas eu já recebi palavras. Eu estou nesse caminho hoje de mundo empresarial, porque Deus já falou comigo nisso. Eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso colaborar, entregar, servir esses empresários para que eles alcancem e também atinjam o propósito deles com a empresa deles, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então eu carrego isso e, é claro, eu não quero perder o time, não quero perder o tempo de estar fazendo isso. Uhum. Então é isso que me move também, essa é a pergunta que eu faço todos os dias. E muito bom, cara. Que legal, Time. né, cara? Time, É bom, né, cara? Cara, É bom. isso aí é uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo. Que a gente é muito mais movido pelas perguntas que a gente faz do que pelas respostas que nós temos. É. Tem que ficar. Realmente, cara, esse exercício de ficar se perguntando, isso aí, quando você coloca isso como hábito, para você se perguntar sobre as coisas, sobre as áreas da sua vida, sobre os relacionamentos, e isso faz uma diferença absurda. Faz uma diferença absurda, certo? Porque a todo momento tem essas distrações, né? Tem distração. E uma coisa que aí o Joel J fala, o meu mentor, pessoas precisam de pessoas. Nós estamos aqui para as pessoas. Nós não estamos aqui para coisas. As empresas nascem para atender outras pessoas. É verdade. A gente tem que prestar atenção nisso. E muitas vezes a gente se perde em nós mesmos. Nós perdemos o time de estar com as pessoas. Talvez as pessoas que estão mais próximas de nós. Caraca. Não é? Isso é Quem verdade. está perto, próximo, aquelas pessoas que talvez te apoiaram, talvez seus pais, seu irmão. A gente dá mais tempo para outras coisas Sim. do que para as pessoas. E isso me marca bastante. E é o que eu penso também todos os dias. Eu estou para as pessoas, com as pessoas, ou somente para a empresa? Não. Eu tenho que estar junto com as pessoas. E esse é o grande lance de hoje. É o que você falou. Estar em ecossistemas. Uhum. Estar agrupados com aquilo que você pensa, que ali dentro desse ecossistema é onde vai gerar mais negócios para você. É uma consequência de você estar com as pessoas. Uhum. Né? Cara, excelente. E a comunicação traz muito disso, tá, Daniel? Porque a comunicação sempre vai ter como premissa o que o outro escuta, né? Sim. O que o outro escuta. E se você quer ter relacionamentos duradouros com as pessoas, você precisa aprender a ouvir, certo? Aprender a ouvir. E quando você semeia, né? Quando você toma a iniciativa de aprender a ouvir e a pessoa devolve isso, a gente consegue melhorar. A gente consegue se ajudar. Ecossistema, comunidade, grupo, mesma visão. Poxa, tudo isso é muito importante. Eu acredito cada vez mais que isso é um diferencial competitivo. Por isso que eu gosto muito da economia criativa. Porque aqui você não é uma linha de produção em que você vai apertar um botão, fazer uma esteira e as coisas vão... Pô, a máquina vai cuspir as coisas. Aqui a gente precisa de tempo. Tempo para conversar e ouvir. Tempo para testar. Tempo para errar. Tempo para fazer. Economia criativa. Excelente.
Rapaz, a gente vai fazer um segundo, tá? É? Esse foi só para abrir. O Bez é um grande parceiro meu. Como eu já falei, Martin é uma das pessoas que acreditou no meu projeto. E há 2 anos atrás também. Foi. Não foi? Foi emocionante, né, cara? E um vem ajudando o outro aí nessa construção. É isso aí. E tenho certeza que essa parceria está só no começo. Eu acredito né? nisso, cara. Eu lembro até hoje, a primeira vez que a gente se viu, eu tava fazendo a cobertura de um mentorado seu, que era o Aureliano e o Léo. Verdade. Lá na inauguração da Arcs. E aí, você assim, você altão, né? Meu pressadão. Aí você viu a gente fazendo os vídeos. Aí você falou, vamos conversar, hein? Vamos conversar. Eu falei, pô, que é esse cara, mano? Quem que é esse cara? E a gente marcou a conversa. Aí eu lembro que, a partir daquele momento, a gente começou a amadurecer algumas ideias. E, cara, como é bom ter pessoas que elas estão dispostas a assumir o risco com você, certo? Você foi... Outra chave aí já, pegou aí, né? Isso é importante, cara. Porque você, a Fab, tudo que vocês fizeram com a gente, vocês fizeram no risco. Certo? Sim. A gente não tinha essa estrutura. A gente editava os vídeos lá no apartamento, lá no quarto da minha casa, entende? A gente não tinha os equipamentos que nós temos hoje. E vocês assumiram o risco com a gente e a gente cresceu com vocês. E eu acho isso muito legal, porque em toda a fase da empresa, e às vezes eu sinto falta disso, né? A gente precisa ter mais clientes que estão dispostos a assumir o risco e que eles estão bancando o resultado, você não pode deixar eles na mão. Então, a gente conseguiu fazer um negócio muito legal lá atrás, aí depois veio um outro grande desafio, né, em 2024, né, que a gente teve que entrar de peito aberto, e agora é esse. E aí, pô, já tô pensando no próximo e sempre tendo essa consciência, né? Pô, eu tô assumindo um risco com você, você tá assumindo um risco comigo. Sim. Então, a gente vai fazer dar certo. Tem um ponto importante nisso. O verdadeiro líder é aquele que reconhece o potencial do outro e coloca em prática. Para mim, resumindo, é isso. Então, eu quero deixar aqui, o que eu vi em você foi um grande potencial e eu acreditei nisso. E continuo acreditando até hoje. Pô, que legal, e cara. é por isso, né, que eu creio que nesse crescimento, tanto do meu lado quanto do seu lado. Sim. Porque a gente viu um no outro ali um potencial e líderes são assim. É reconhecer e dar oportunidade, dar autonomia e fazer o negócio acontecer. E potencial existe. Potencial existe, né, cara? Potencial existe. Mas potencial sem ação não gera nada. Não gera nada. Tem muitas pessoas que eu vejo assim que falam para outra, né? Você tem um potencial gigantesco. Mas que adianta ter um potencial se você não coloca nada em ação? Todo mundo tem potencial. Mas tem algo que te chama a atenção. E esse potencial precisa ser colocado em prática. Agora eu que vou ter que falar. Anota isso aí, anota isso aí. Pô, isso aí ficou incrível, cara. Excelente. Que demais. Daniel, você que falou aí para anotar. Daniel, um prazer estar aqui, tá, cara? Que isso. Bez, muito obrigado pela sua participação. Vamos fazer um segundo podcast. Comunicação é com o Samuel. Ele me ajuda muito nesse processo. Marketing digital, Instagram, vídeos, postagens e por aí vai. Então, obrigado pela sua participação. Você quer manter sua chama acesa, participa mais com a gente aqui na Sala de Líderes. Deixa o seu comentário, né? Curte, comenta. O que mais nós temos aí? Se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Aí, isso, tá vendo? É importante, né? É importante isso. Os próximos, eu quero fazer ao vivo. Ao vivo, certo? Ao vivo. Ao vivo. Para vocês fazerem a pergunta ao vivo, também pelo Instagram, pelo YouTube. Vamos ver como é que vai ser. Às vezes até presencial, né? Presencial. Eu quero presencial. Eu quero ter o público ali na frente. Que legal. Junto com a gente. E é isso aí. Mantenha a chama da sua liderança acesa. Vamos com a gente. Tem muita coisa para acontecer aí. Você, empresário, preste atenção nesse movimento que vai acontecer no Mato Grosso. É algo poderoso, forte, que você não pode ficar de fora. Beleza, então? Fechou. Muito obrigado. Deixa suas palavras finais aí para a gente finalizar. Se inscreva no canal. É isso. Valeu, obrigado. Até mais.